Olá, meus alunos. Estou aqui novamente para ministrar para vocês, na disciplina de Biologia Tecidual e Desenvolvimento Humano, a aula sobre tecido nervoso. Para a gente falar sobre tecido nervoso, nós precisamos entender um pouquinho sobre como vai estar distribuído, o sistema que vai ser originado a partir desse tecido, que é o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele vai ser classificado em dois tipos. O primeiro, o sistema nervoso central, onde nós vamos ter subdivisões, a exemplo do encéfalo e também da medula espinal. E nós temos o sistema nervoso periférico, que vai ser representado aí, vai ser constituído pelos gânglios e também pelos nervos. Tudo bem? O sistema nervoso central, ele pode ser subdividido em algumas partes, A gente tem várias regiões que são importantes para a gente entender como é que vai funcionar essa atividade desse sistema. Então, nós temos aqui o cérebro, tá? Que vai possuir duas subáreas, o telencéfalo e o diencéfalo. Nós vamos ter o tronco encefálico, que vai ser subdividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Nós temos o cerebelo e também a medula espinhal. Então, o conjunto de todos esses órgãos aqui, essas regiões, essas porções, vão caracterizar o sistema nervoso central. Beleza? A nossa região do crânio, ela possui aí algumas regiões de revestimento, E essa divisão, ela vai ser classificada em três partes, que é chamada de revestimento, dura mater, aracnoide e pia mater, Então, nós vamos ter três regiões de revestimento a partir, da tecido ósseo aqui que vai constituir o crânio, tá bom? Importante falar também que nessas regiões nós temos uma patologia que é bem comum, é bem frequente aí, que vai gerar um processo inflamatório e também um processo infeccioso, que pode ser de origem viral ou bacteriano, que é a meningite, Onde nós vamos ter aí a contaminação do líquor, que é um líquido que vai estar aqui entre essas vesículas, entre essas membranas, tá bom? E esse líquor, ele também pode ser chamado de líquido cefalorraquidiano, tá bom? Muito bem. Já o sistema nervoso periférico, como já foi dito anteriormente, ele vai ser classificado, ou constituído por gânglios e nervos. No caso dos nervos, nós vamos ter dois tipos: os nervos cranianos, onde vão ser apresentados em 12 pares, e nós temos os nervos espinais, apresentados em 31 pares, tá bom? Quanto aos gânglios nervosos, eles são representados por aglomerados de corpos celulares de neurônios localizados fora do sistema nervoso central, Lembrando que essa estrutura vai estar aí na região periférica, nas extremidades, Então, durante todo o corpo aqui, nós vamos ter essas estruturas. Esses nervos, eles vão ser revertidos por alguns tecidos conjuntivos, E que eles vão ter, a partir da região que eles vão estar revertindo, eles vão ter nomes específicos. Então, nós temos aqui o epineuro, em torno de todo o nervo. Então, observe aqui na imagem que eu tenho a primeira membrana aqui mais externa desse nervo, é chamada de epineuro. Nós vamos ter essas regiões aqui em amarelo, tá? Que vão ser chamadas de fascículo, E esse fascículo, ele vai ser revestido por uma membrana aqui chamada de perineuro, tá bom? Só que esse fascículo, nós vamos ter várias regiões aqui, que são os axônios. A gente vai ver daqui a pouquinho, quando chegar em neurônio, como se fossem várias unidades aqui, que também vão ser revestidas por uma membrana específica, chamada de endoneuro,
tá? Então, observe que endo quer dizer dentro, né? Ou seja, mais internamente do que epineuro, que vai lembrar de extremidades. Quanto às características e funções desse tecido, né, aqui sim nós vamos falar do tecido especificamente, nós estamos falando só da característica geral do sistema, né, aqui é importante para a nossa disciplina, né? Então, diferente aí, né, dos outros órgãos e outros tecidos, que já foram vistos nas aulas anteriores, o tecido nervoso ele tem origem no folheto embrionário chamado de ectoderme, né? Nós vamos ter pouca ou nenhuma matriz extracelular, né? Bem semelhante como no tecido epitelial. Nós vamos ter células altamente especializadas, porque elas estão constantemente realizando um processo de comunicação, né? Chamado aí de sinapses. Então, os neurônios eles vão realizar esse tipo de comunicação. Como eles são células muito especializadas, eles vão ter maior dificuldade na regeneração desse tecido. É por isso que é tão, né, importante preservar a massa cefálica, porque os danos eles podem ser realmente irreversíveis, tá bom? Nós temos um tecido altamente vascularizado, então tem muito vaso ali, né, trazendo nutriente, oxigenação para esse tecido. E uma curiosidade interessante é que ele vai ser exclusivo dos animais, tá bom? É, Quanto às funções, aqui nós temos o recebimento, né, de estímulos nervosos. Então, tudo que vai ser realizado no nosso corpo, né, a nossa locomoção, a nossa produção de substâncias, todas as funções que nós vamos realizar, elas vão ser decorrentes de estímulos, né, liberados e recebidos pelo tecido nervoso, né? Então, consequentemente, ele também vai servir para interpretar e transmitir diversos tipos de respostas. Quando você bate em alguma região, você vai ter, né, a, a, o recebimento de informação da dor, né? Você vai ter uma reação ali, tá? Então, para diversas coisas, esse tecido é muito importante para o nosso organismo. E, além do mais, nós vamos armazenar informações, né? Informações essas em torno de memória, né? Quanto a certas doenças, a certos agentes, né, que nós já passamos e obtemos a cura, também vai ficar armazenada essa informação. Então, aqui, esse slide é primordial para vocês entenderem o tecido nervoso. Quanto aos neurônios, né, nós temos aí as principais células, digamos assim, do tecido nervoso. Então, é bom vocês entenderem também o que nós vamos ter, né, de partes importantes nesse tipo celular. Então, nós vamos ter aqui, né, no lado esquerdo, o dendrito, né? Esse dendrito, nós vamos ter a presença de algumas organelas citoplasmáticas, a exemplo da mitocôndria. Então, aqui nós vamos ter a presença, né, da respiração celular. Essa região aqui mais esférica é chamada de corpo, e nós vamos ter um núcleo, né, celular alimentando aqui esse tipo de célula. Posteriormente, nós vamos ter aqui toda essa estrutura, né, todo esse conjunto de estruturas, melhor dizendo, que vai ser o axônio, né, onde nós vamos ter a bainha de mielina, que nós já vimos nas aulas anteriores, que vão ter a função de isolante elétrico, né, porque lembra, mais uma vez falando, que esse neurônio ele vai realizar muitas comunicações, né, que são chamadas de sinapses. E quando essas sinapses são realizadas, nós temos a emissão elétrica, de cargas elétricas quanto a isso, tá bom? Nós temos essas regiões né, um grupo desse e outro, que é chamado de nódulo ou nódo de Ranvier, as células de Schwann, que a gente vai já falar sobre ela, e o finalzinho dessa célula é chamada de terminal, né, do axônio. Lembrando que todas essas estruturas aqui, elas vão constituir essa porção que é chamada de axônio. E essa comunicação, essa sinapse, ela vem no sentido, né, unilateral, ou seja, ela vem aqui do dendrito e passa por todas essas subunidades, né, uma direção específica que cai bastante em prova de vestibular, enfim, só para uma informação complementar.
Quanto à classificação morfológica dos neurônios, né, nós temos aí algumas possibilidades, só para fim de conhecimento mesmo. Nós temos aqui os unipolares, onde nós vamos ter um corpo, né, celular, com a bainha de mielina aqui direitinho, a região onde seria, né, o dendritos. Nós temos os bipolares, onde eu vou ter, né, o corpo celular e também uma ramificação aqui bem pequena quanto ao dendrito. Nós temos o pseudo-unipolar. O que é pseudo? Remete a falso. Né? Então, nós temos um corpo celular aqui e uma pequena invaginação, né, como se fosse um dendrito, mas ele é muito, é, como é que eu posso dizer? Ele é muito simplório, ele não chega a ser um detrito muito, né, ramificado, como é a questão da próxima classificação, que são os multipolares. Esses aqui são os mais frequentes encontrados no tecido nervoso, né? Ou seja, um dendrito bem ramificado, com várias porções aqui, né, de comunicação, e um axônio bem, né, estabelecido. Então, de todos os 4 tipos, esse aqui é o mais frequente que nós vamos ter, tá? Nós podemos classificar os neurônios quanto à sua fisiologia também. E nós vamos ter 3 possibilidades. O neurônio chamado de sensorial, que vai ter a função aí de conduzir o impulso nervoso até o sistema nervoso central, tá bom? Nós vamos ter o neurônio associativo, que localiza-se no sistema nervoso central e conectam os neurônios aos sensitivos e, né, ah, os motores, tá bom? E nós vamos ter aqui o neurônio motor, né, que conduzem o impulso nervoso do sistema nervoso central até os órgãos referentes, como os músculos, né, os órgãos lá do sistema digestório, tá bom? Agora nós vamos falar sobre outras células, além, né, dos neurônios, que também vão estar presentes no tecido nervoso, que são chamadas de gliócitos, tá? E aí nós vamos ter várias subunidades. Coloquei um resuminho aqui para vocês. Vamos falar primeiramente dos astrócitos, né? Marquei aqui para vocês, que elas vão estar aqui se agarrando, se fixando aí a regiões do neurônio. Então, nós vamos ter aqui muitos prolongamentos celulares. Observe que eu tenho ramificações aqui também, tá? Essas células elas vão auxiliar na nutrição dos neurônios, vão servir também para sustentar, né, contra pequenos baques, pequenos traumas ali na região. No caso de neurônios lesionados, ele vai funcionar como recuperação, ele vai ficar ali de apoio, né? Enquanto a gente restabelece esse neurônio. E de todos os gliócitos, né? Essa célula aqui é a maior de todas, tá bom? Outra célula que nós vamos falar são os oligodendrócitos, né? Essa célula aqui, ela já vai ter menos prolongamentos e a principal função dela é formar a bainha de mielina, só que do sistema nervoso central. Já as células de Schwann, né, elas vão também ajudar na formação da bainha de mielina, só que lá no sistema nervoso periférico. Então, lembre que cada célula vai ser responsável por um sistema nervoso diferente, tá? As micróglias, né, elas são aqui células de defesa, tá bom? Nós vamos ter aqui macrófagos bem especializados, lembrando que esses macrófagos, né, eles são células residentes, então vão estar em certos tecidos, e para cada tecido vai receber um nome diferente. Como já foi dito, ela vai servir basicamente para a defesa do sistema nervoso, e ela tem uma origem mesodérmica, diferente das outras estruturas que já foram mencionadas anteriormente, tá bom? Que era, no caso, do ectodérmio. E, por fim, nós temos as células ependimárias, né, que vão servir aqui para o revestimento das cavidades do encéfalo e também da medula óssea. E algumas células dessas podem ser ciliadas, né, que são organelas aqui para locomoção e vai dar movimento ao líquor, né, que já foi mencionado lá naquelas vesículas de proteção, é, justamente para ter melhor, né, uma fisiologia mais adequada, ok? Muito bem, então isso aqui é o que eu tinha que apresentar para vocês, né, desse tecido. Eu espero que vocês possam ver essa aula quantas vezes forem necessárias e
Qualquer dúvida, estou à disposição, tá?